Boa noite, Brasil, boa noite, Floripa, boa noite, mundo, boa noite todos os lugares onde a gente chega. Para um bom entendedor, já sabe, né? Nós atingimos muito mais do que o nosso vão conhecimento consegue mensurar. Durante 3 semanas, com o nosso entrevistado de hoje, que vocês conhecem pouco, Jorge Antônio Ouro, nós temos falado sobre a história secreta do Brasil. São revelações nunca trazidas ao público, pelo menos a nível de TV, em canal aberto, onde possa, através da internet também, estar no mundo inteiro agora. Nossa responsabilidade sempre aumenta a cada dia e também permite também que a gente possa ampliar esse conhecimento, trocar ideia com vocês através desse mecanismo eletrônico que a gente dispõe. E depois de falarmos um monte de coisa nos 3 programas anteriores, falarmos de muito tempo antes da Atlântida, as coisas, como chegaram as coisas aqui no Brasil, o que o Brasil originou, como originou o nome do Brasil. Finalmente nós chegamos hoje com a presença aqui no nosso estúdio da nossa querida amiga Lisete Feuser e também da Rita Maria, né? Nós temos o público aqui que muitas vezes vem nos assistir conosco aqui nos estúdios da TV Floripa. Se você quiser também participar, você basta ligar para 3222-1137 e dizer que quer vir nos assistir aqui. Hoje nós continuamos também com a ausência dos nossos créditos, quer dizer, não podemos escrever nada na nossa tela por estarmos com o equipamento defeituoso. Então o telefone daqui, 3222-1137, você que não é de Florianópolis, preceda de um 48 se quiser ligar, você que não é do Brasil, coloque o 55 antes. Também mandando um abraço para o nosso querido amigo e irmão Alvin, que talvez esteja nos assistindo agora em Rio Grande, no Rio Grande. Aos nossos amigos queridos de Brasília, de Araruama, de Otacílio Costa, de uma série de lugares que não dá para lembrar também. Ao nosso querido amigo e irmão, outro também, Jaime Lopes Dalmal, que vocês conhecem bem, esteve aqui comandando o Vida Inteligente num dia que eu tive que me ausentar. Ele está passando por um momento delicado e nós estamos vibrando aqui para que tudo consiga terminar de acordo com o que tem que ser. Então, Jorge, eu sempre dou essa enrolada no começo aqui, né? Eu gosto de falar assim, né? Para preceder a sua apresentação. Para, né? Então, Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Obrigado por estar aqui de novo. Obrigado a você pelo convite. Eu fico fazendo essa contagem regressiva. Eu acho que quem nos assiste toda semana fala esse Grego é chato pra caramba, né? Porque ele fala sempre as mesmas coisas aqui. E realmente nós falamos, e é uma verdade aqui, porque não temos nada gravado, é ao vivo, e para nós toda quinta-feira é realmente uma celebração. Essa hora que a gente passa junto com vocês, trazendo coisas, entrando nessa egrégora, nessa energia que a gente cria aqui, é algo muito gostoso. É a mesma coisa de você estar curtindo algo que você gosta de fazer. Então isso não há preço que pague, isso é muito gostoso e para mim as quintas-feiras é assim. E amanhã começa a contagem regressiva para a próxima quinta-feira, onde nós vamos estar com Vida Inteligente. Então, Jorge, você está bom? Eu estou bom, estou ótimo. É muito importante essa parte inicial de água benta. Você viu? Água, viu? A gente está rindo que geralmente quem toma água aqui é o Grego, né? Hoje o Cronos, o senhor do tempo aqui, ele trouxe água para mim também. Então, essa coisa de pegar e fazer essa introdução, Grego, é muito importante porque isso que desencadeia o processo. E aí, então, a partir do momento que você começa a conversar, é que dá a sequência ao que a gente tem falado, como se a gente tivesse parado só para fazer um comercial, como se a gente tivesse passado 15 dias. É porque, assim, quando a gente conversa sobre alguma coisa, quando eu falo o nome... Primeiro, assim, não existe nada no universo, nada, né, do mundo visível ou invisível, que não tenha nome. O que não tem nome não existe. Então, se alguma coisa tem nome, ela existe fisicamente. Se essa alguma coisa tem nome e eu falo a respeito dela, no momento que eu falo a respeito dela, ela olha para mim, é bidirecional, e ela acontece através de mim. Isso que é o fenômeno que a gente chama de fala, né, que é o verbo, né, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, vem desde a ideia até a escrita, passando pela fala. Então, quando você começa a narrar o que é que acontece aqui, e saúda os amigos, e cria essa ambiência, todo esse trabalho, essa vitalidade que a gente tem empregado aqui para construir alguma coisa que a gente não sabe o que é, não é?
ela então se entrelaça novamente com o que é criado com o meio, se liga a quem está ouvindo, vendo, se liga a quem está vendo, ouviu e hoje não está aí, se liga a quem tem dúvida a respeito do que a gente conversa e que ainda nunca viu e que talvez nunca venha a ver, e cria um sistema de forças, né, que faz com que cada um de nós que participe inconsciente ou conscientemente dê um passinho a mais em uma direção. Qual direção? Aí é a direção de cada um. De cada um, mas é isso que eu havia te dito aqui. Porque toda vez que eu saio daqui, eu reclamei para você, em certa ocasião, que eu era mais feliz com as minhas fantasias, né? Falei aqui ao vivo, a gente fala tudo aqui ao vivo, não esconde nada. E realmente aqui, agora, esses nossos programas que a gente tem feito, a gente vive uma fantasia, entre aspas, cria uma egrégora, que é uma fantasia real, vamos dizer. Então ela foi transformada, foi substituída, vamos dizer. É que assim... E me traz de volta a alegria, mesmo que seja temporária. É importante você usar essa questão da alegria, vamos usar mais uns 5 minutinhos só para a gente comentar isso que é importante, né? É porque assim, a alegria humana, independente da razão dela ser gerada, ela tem vida curta porque ela é plástica e ela está ligada a um evento. Então a gente está contente porque comprou o carro, estou contente porque encontrei a mulher que eu amo, estou contente porque consegui o emprego que eu quero, e assim, o carro fica velho, o amor se transforma em rotina, o emprego vira não sei o que e tal. Então você sempre fica arrumando coisa para ter aquilo que você acha que é felicidade, quando na verdade a felicidade ela está por trás disso tudo que é maia, que é ilusão. Né? E aí então o primeiro indicativo que você está num caminho que pode te mostrar o que é a real felicidade, que ela independe de nenhum fator externo, é você se chocar com a realidade. Né? Onde você nega a realidade, você entende que o conceito de felicidade diário não tem nada a ver com o conceito real de felicidade. Nesse momento você entra num processo de neutralidade. Aí, tanto faz como tanto fez. Né? Você não fica alienado, mas você entende o que é que acontece, e é por trás disso, então, você tem contato com aquela felicidade que é permanente, né? Que é a não negação, que é a não revolta, né? Que é a não felicidade, que é você estar bem o tempo inteiro. Por quê? Porque no estar bem o tempo inteiro dentro da neutralidade, sequer existe o conceito de mal e bem, de feliz e infeliz. Pessoa... Aí, como é que você está? Pode estar caindo o mundo e a pessoa está lá sorrindo, gostoso. É isso aí, realmente. Isso aí. Esse conceito que daí se chama de samadhi, nirvana, sabe, fantasia se dá, mas é só isso. Tudo isso aí que você está falando, se a gente pudesse olhar na carinha de alguém, seria um pouquinho na carinha do Dalai Lama, né? Não. Não? Porque na carinha dele, eu só vejo ele sorrindo assim, quer dizer. Função política. Ah, função política. O trigésimo... Então me dá, agora já que eu pisei na bola, falei coisa errada, me dá uma analogia, então, que esse tipo de alegria, numa pessoa humana, quem que a gente podia espelhar? No espelho. No espelho, você mesmo? Exatamente. Até Tomei mais uma, 2-0 pro Jorge. Não, tá certo, nós eu gostei no mesmo time, 2-0 para a humanidade. Para a humanidade, assim, bom. Não sabe por quê? Porque boa assim, resposta, olhar para você mesmo. Porque a felicidade, se você olhar para a face do Dalai Lama ou para um monge budista qualquer, é a felicidade dele. E aí, se você depender de um fator externo para ser feliz, com a mais absoluta certeza você vai ser infeliz. Por quê? Porque sempre quando você encontra uma pessoa, essa pessoa é a pessoa que você precisa, não é a pessoa que você quer nem que você merece. E ela está na tua vida para fazer com que você melhore, não ela. Então, Entendo. Os erros dela fazem com que você melhore e assimile. Então, o Dalai Lama é teu ídolo, ou de alguém, por exemplo, ótimo, né? Porque ele encontrou o caminho que faz com que ele seja feliz. Só que a felicidade dele é diferente da minha, porque, primeiro, não devemos ter ídolos nenhum. E segundo, que o Oriente já se bandeou para o Ocidente. Então, quando o 31º Buda vivo da Mongólia, né, o Tuktu Bogdo Gegen, some no Oriente e reaparece no Ocidente já em função aprendendo português, é porque todos os valores que deviam estar lá já estão aqui. Tanto é que o 32º Buda vivo já é ocidental. Já está aqui. Bom, como eu repeti, durante 3 semanas nós falamos da história do Brasil e chegamos até o dia de hoje, que nós vamos dedicar esse tempo que nós temos aqui hoje para falarmos do ano 0 até o ano do descobrimento, que a gente conhece na história cartesiana, aqui na escola da história do Brasil, aquela que nos ensinam no colégio, que nos ensinaram e tal, e continuam falando a mesma coisa até hoje. Nós estamos mostrando um outro lado, o lado mais verdadeiro da história secreta do Brasil,
coisa que não era pública, a partir de agora é. É o lado verdadeiro. Verdadeiro, né? claro. Secreto e verdadeiro. Então, Jorge, vamos começar fazendo uma reparação, que assim, na vez passada eu não lembrava corretamente o nome do livro do Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Foi. Que é uma injúria de minha parte, porque ele é um ícone mundial nessa questão de estudo sobre a brasilidade, sobre a origem do Brasil. Né? E é um livro publicado em 1930, raro, impossível, difícil de se encontrar. E o nome do livro é Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, por Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Eu tenho, são 8 volumes, eu tenho aqui um dos volumes. Aí eu trouxe para poder ler direitinho. Então, o Bernardo Azevedo da Silva Ramos, ele é um ícone, é um referencial nessa questão do estudo das origens pré-históricas do Brasil. E ele, então, nesse livro, ele catalogou, estudou mais de 3.000 inscrições e objetos, né, que provam, né, a estada, a vida, a história dos fenícios no Brasil, dos gregos no Brasil. Sabe o que eu acho incrível? Eu sempre digo que eu vou, quando acaba o programa, eu sempre vou pesquisar, né? Eu fui pesquisar isso aqui que você passou. Não, você só encontra referência, Não acho o livro. 1931, quer dizer, 77 anos se passaram e não houve uma reedição disso aqui? Não. É incrível o negócio desse. Houve, e na época isso aqui foi editado, porque daí um pessoal de Manaus... Até aquele outro Fenícios no Brasil, que nós falamos aqui também, é a mesma coisa. E tem aquele livro do Ludwig Schoenhagen, do Fenícios no Brasil, né? Então, mas não tem, não foi esse livro do que chamam de Ludovico Chove na Água, é um livro fantástico porque ele dá toda a gênese fenícia do Piauí. Eu sei, eu estive lá. São pesquisadores, não é o Jorge que foi passar um dia lá em Teresina. 7 cidades, ou que foi Serra da Capivara. Sabe? Então é gente que dedicou a vida inteira a isso e que é reconhecido mundialmente, que é referência mundial e no Brasil é desconhecido. E o livro não existe. Então tem o livro do cônego Bernardo Azevedo cônego Bernardo da Silva Fortes, né? Alguma coisa assim o nome dele. Que então ele tinha provas materiais, né, de que os antepassados egípcios tinham vindo do Brasil, né? O livro dele não conseguiu ser publicado. Incrível, então isso aí... Sumiu sem ser publicado. Sim, eu vou te contar. E não precisa ir mais longe, assim, em 1951, então resgataram na Baía da Guanabara, né? Então ânforas fenícias completas, perfeitas, né? E aí então isso foi publicado... o quê? Ânforas, vasos. Ânforas, os vasos. Vasos fenícios, vários, né, de navios fenícios que tem até hoje afundados no Rio de Janeiro. Sim. Exatamente. E aí então foi notícia no Cruzeiro, nos jornais da época e tal. Aí o governo do estado, à época, pegou para estudar e para fazer uma exposição itinerante. Jamais foi escrita uma linha sobre isso depois e jamais foi colocado em exposição. Então parece que há uma intenção em se dizer assim, não, o Brasil aconteceu em 1500, antes disso era só índio. Só índio, exatamente. E o Brasil em 1500 só veio para cá bandido, quer dizer assim, é uma malvadeza, né, com a história, né, da raça brasileira, né, dessa terra que a gente ocupa, sem par, um negócio impressionante. Então tá, já falamos muita coisa até então, o ano... Então esse livro está à disposição. Eu não posso fazer cópia para mandar, porque são muitas coisas. Agora, se alguém quiser, então eu deixo contigo, aí alguém faz cópia e estuda. Esse livro é o quê? Vamos rememorar aqui. Posso do mostrar Bernardo por aqui. Azevedo da Silva Ramos, então são 8 volumes, eu tenho os volumes todos, trouxe um só para a gente ver. Tá. Ele faz o quê? Então, ele estudou durante muitos anos, durante décadas, todas as inscrições as inscrições rupestres, né? Toda essa coisa que tem. Não só o termo rupestre é muito, assim, é quase pejorativo, né? Mas então, vamos só dá um closezinho aqui só para a gente mostrar para o pessoal. Gregos, fenícios, hebreus, árabes, se alguém se interessar, Atlantes, depois, por toda a região do Amazonas, pelo norte do Brasil, nordeste do Brasil. E aí, então ele resgata toda essa história que aconteceu aqui. Então é uma referência. São esse e o do 62 páginas. Aquele outro você não trouxe hoje, né? Esse é um volume, Grego. São 8 desses daí. 8 volumes. Quem tiver interesse me avisa, então. Sim. E a gente vai o outro é esse aqui, a Fenícios no Brasil. Também eu não achei nem nada, tem, absolutamente. Não sei onde é que você consegue as cópias. Você é você, né, Jorge? Não, sei lá.
Não achei de jeito Esqueceram nenhum, na tentei mesa. por e-book, tentei falar com amigos, botei nas listas de internet, Cara, me nada. deixa apertado, hein? Nada, 31. Hein? Hã? Você me deixa apertado e eu sou eu. Não, Não, mas você... Isso aqui eu Então, ganhei e não me lembro de onde. Sim, mas você tem mostrado para nós aqui obras raras, é isso que para mim e para o nosso público são coisas desconhecidas. É. Né? Que muita gente gostaria de ter, você está disponibilizando agora, por isso que eu chamo a atenção, porque realmente Tem livros sobre a questão do Brasil, e livros sobre a questão do mundo, e livros sobre a do Adrião, que nós mostramos semana passada, que está aqui também. Tem 2 livros do Vitor Manuel Adrião. Então, esse você pode comprar até pela internet. A História Secreta do Brasil. E tem outro que é a História Secreta de Portugal, fala sobre o governo oculto do mundo, que é muito interessante. Né? Então, é escrito por um português, então tem uma visão externa bem legal. Nós temos tanto assunto, gente, eu só vou deixar o Jorge aqui falar. Governo oculto do mundo, nós vamos fazer um programa sobre isso com o Jorge um dia para desmistificar essas coisas. Governo oculto do mundo, como já fizemos sobre a Grande Fraternidade Branca, demos a versão verdadeira, né, da coisa, pelo menos verdadeira, para nós aqui, né, para você continua. A gente está falando aqui sobre a Gupta-Vidya, né, a tradição das idades, é 1 milhão de anos mais ou menos. Né? Então a gente tem mostrado um lado de umas coisas que a maioria de nós desconhecia. Então cabe a você agora discernir, usar a sua ampulheta do discernimento, ficar com o que é bom, o que não for bom descarta. Pelo menos preste atenção, que daí um dia não tenha medo do conhecimento, mesmo que seja chocante. Uma vez uma senhora ligou para cá dizendo que a gente só falava besteira. Eu achei ótimo, né? Aquele dia, né? Eu achei ótimo porque quanto maior o impacto, né, maior é o movimento de retenção, e ela assimilou muito mais do que alguém que estava gostando. Quando nós falamos de Deus, né, tudo... as classes, as divindades, né? Aquilo lá mexeu com as pessoas. Né? Ele desmonta toda a história ocidental, né? Mas é a verdade que é. Vamos fazer. Vita impendere vero, é dedicar a vida à verdade. Perfeitamente. Não há nada, como é que é? Satyanasti para o Dharma, que fizemos um programa com esse título. Não existe religião superior à verdade. Então, religião vem de religos, religar, e quer ligar o homem à sua própria essência. E a divindade está dentro de cada um, não tem a quem apelar. Então, história do Brasil. Vamos lá, ano 0 a 1500. Bom, você lembra onde é que nós paramos semana passada? Perfeitamente. Tá. Semana retrasada. Retrasada, isso. Hoje, então, falar uma coisa assim, que tem a ver, é que assim, então, essa questão do conceito do segredo e essa preparação do que teria que acontecer no Brasil agora, então ela começa há mais ou menos 1 milhão de anos atrás com o apogeu Atlântida, a gente já falou detalhadamente sobre isso. Sim. Só que a gente tem que lembrar que na época da Atlântida, então, hoje vamos falar uma coisa assim que talvez não tenha sido falado ainda em público, que é o seguinte: a organização da Agartha e como ela espelhava, como a Atlântida espelhava a organização da Agartha, e aí como isso tem impacto no Brasil hoje e impacto em todas as ordens secretas, e por que o Brasil é hoje o que é e o que vai vir a ser ainda. Esteja à vontade. Então, a Agartha, ela é dividida em 7 cidades. Cada cidade, ela tem um rei, e esse rei, esse poder central, ele tem mais 2 reis, um masculino e um feminino, não homem e mulher, masculino e feminino, 2 hierarquias, né? Agnisvata. Que chamam de pilares, é isso? Colunas. Colunas, isso. Sim. Tá. A maçonaria deriva diretamente disso. Então, quais são os nomes dos reis das cidades da Agartha? Opa! Vamos. Eu não faço a mínima ideia. Sim. Adibel. Adibel? Adibel. Ad-Bel, Anubel, Alusbel, Atlasbel, da 4ª. Tá, esse Bel o que é? Um título? O que significa? Bel vem da tradição dos babilônicos, que é a divindade. Tá, divindade. Ele tem um nome oculto, mas intermediariamente ele é reconhecido nas ordens secretas com esses nomes, né? Tá. Então o 4º, Atlasbel, o 5º, Arabel, o 6º, Akbel e o 7º, Satyabel. Esses são os nomes hoje. Hoje é a designação deles hoje. Cada um tem, então, uma coluna feminina e uma coluna masculina, que são 3 reis. Cada cidade agartina, então, ela tem 3 templos, um ligado como se fosse ao pai, à mãe e ao filho, né? Então, 7 cidades agartinas com 3 templos cada um são 21, mas o 8º são 22 arcanos maiores. Cada cidade agartina, dessas 7, ela está dividida em 7 subcidades chamadas cantões.
Então você pega 7 vezes 8, 56, os 56 arcanos menores, somos 2 a 78, que é o tarô dos boêmios ou dos agartinos, que é um conhecimento agartino, que quando houve um êxodo, trouxeram esse conhecimento para a superfície. Na época da Atlântida, aí então essa representação setenária, ela estava em cada cidade, Atlante na superfície. Então, quando é dividido em 7 cidades-estados, né? Antes de afundar e antes de Platão ter contato e descrever com o que a gente entende como Poseidones. Antes disso, na primeira e segunda, a segunda e terceira ronda da geração humana, então uma categoria de seres organizou a raça humana, foram os Dhyanis, Dhyanis Agnisvatas e Dhyanis Barishadis, femininos e masculinos. Na Atlântida, Dhyani Agnisvata, Dhyani Barishad, feminino e masculino, ladeando o rei de cada cidade, que é esse nome que eu disse agora, então cada um gerou 7 rebentos, 7 filhos, 7 vezes 7, 49. Esses 49 seres gerados pelos Dhyanis na Agartha, né, são os 49 adeptos independentes que existem, né, há algumas centenas de milhares de anos e que hoje são responsáveis pela grande fraternidade branca. Bom, quer perguntar? Só queria, é como se eu estivesse ouvindo o público do lado de lá, o telespectador. Nós estamos falando de Agartha, já falamos um monte de vezes de Agartha aqui. Você falou de 7 cidades de Agartha e que tem os cantões que dá 49. Pois bem, vamos dar uma localizada então. Se nós estamos no Brasil, estamos falando de história do Brasil, posso pensar que uma parte da Agartha está sob território brasileiro? Deve pensar. Deve pensar, tá aí, ó. Deve pensar. Agartha, Duarte, Oitavo de Duarte, o Cajá, tudo sob território brasileiro, porque foi o primeiro território. Todas as cidades? Todas não. Todas não, tá, Todas perfeito, não. ótimo, tá entendido. A Agartha não é uma pessoa, a Agartha são... Mas isso que eu queria são perguntar. 7 cidades, isso, estado, exatamente. Quer dizer, é que nem são cidades distantes que têm a sua distância, essa coisa não é um... E há regras, e assim, o de uma cidade não pode ir para outra, o de uma cidade, os 8 cantões, tem grupos de adeptos que ficam só em determinado lugar, tem grupo de adeptos que desce e não pode sequer entrar nos cantões nem na cidade, e a 8ª cidade só se abre de vez em quando, então é uma mecânica, tem uma lógica do dia a dia, né, que faz parte. Bom, espera aí. Como tem... Você vai continuar, mas agora só quero ver os olhinhos brilhar. Mais uma vez agora, porque eu vou te fazer uma pergunta. Imagino. Já imagino. Ele sabe que eu vou botar. O Buda. Pergunta. O Buda Maitreya, vamos chamar ele assim, que nasceu em 24 de fevereiro de 49. Né? O Jesus esperado da igreja, o Avatara da nova era, chegou aqui em 24 de fevereiro de 49. Correto? Correto. Veio para cá, não é isso? Sim. Sim. A pergunta é essa que é a pergunta. Ele estaria na Agartha, vamos dizer, em nosso território, território brasileiro? Sim. Sem dúvida. Então pronto, era essa a perguntinha. Isso foi fácil de responder. Então foi fácil, eu não vou encrencar. encrencar Quando fala lembra que são gêmeos, são né? São gêmeos, sim. Mitradeva e Apavanadeva, né? Sim, que até... que Maitreya é um termo genérico sânscrito para designar o Senhor dos 3 mundos, em cima, no meio e embaixo. Hoje uma amiga que talvez esteja nos assistindo, é lá de Chapecó, ela estava falando sobre, porque ela tinha visto ali, falando sobre essas questões que a gente fala sempre aqui, então ela ficou... como é que se diz? Espantada com a questão do Jesus ter um irmão gêmeo. Sim. Então eu falei, todos eles são gêmeos. Não é porque você não sabe, ou que as pessoas não sabem, que ele não tivesse um irmão gêmeo. Por isso que todo rei da Agartha, ele tem uma coluna que são aspecto masculino e feminino. Todo Avatara, todo Bodhisattva, todo Manu, todo Buda... Krishna teve... Krishnaya... Todos os avatares que passaram por aqui têm a sua contraparte. Se a divindade quando se manifesta, independente do seu grau de consciência, porque a divindade quando vem tem grau diferenciado de consciência. Tem Buda, tem Krishna, tem Moisés, tem Orfeu, tem Apolontiana, tem o Joshua Ben Pandira, que é o Jesus da igreja. Então todos eles, cada um com um nível de consciência, porque ele vem fazer um trabalho pontual, sempre com a contraparte. E até se fala que, e isso tem a ver com a conversa de hoje, aquela questão aquele livro, o Código da Vinci, que fala que daí o Jesus da igreja, daí então teve um filho com Maria Madalena. E daí, conversa então, fiada, né? Total, porque o Jesus da igreja, depois de Joshua Ben Pandira, não tinha função manústica, não veio para gerar filho, primeira coisa. E segundo, que Maria Madalena, né, ela era contraparte de uma coluna de Joshua Ben Pandira, e as colunas dele eram Nicodemos e José de Arimateia. Então,
Madalena, ela era o aspecto feminino de Nicodemos. Então, eles eram coluna masculina e feminina do Joshua e não tinha função manúsica também. E a dificuldade é essa, né? Porque ninguém tem acesso a esse tipo de informação. É porque o conhecimento foi mantido reservado por muito tempo e que agora é a hora de ser falado, os espertalhões, né? Ou seja, lógico, uma série de segmentos aí que inventaram as suas verdades e subjugam a população, fazendo-a continuar nessa ignorância, infelizmente. Então vamos continuar. Brasil, vamos falar eu cortei a Agartha. A organização da Agartha, né? Aí então vê que sempre o que foi feito, né, desde a queda da Atlântida até agora é tentar restabelecer a ordem das coisas. Então a gente falou aqui sobre a questão da história do Brasil de 1 milhão de anos até o ano zero. Né? Então como o Brasil está sendo preparado para o que viria a acontecer agora. Então a gente falou do ponto de vista histórico-oculto, não acadêmico, histórico-oculto. Agora, paralelo a isso, tinha as ordens que estavam acontecendo para dar suporte a esses acontecimentos, e que são 33 ordens do ciclo, lembra, não é? Então, essa questão dos 7 templos agartinos, 7 reis com colunas, 21, mais o segundo que está 22 e tal. Então, isso é a própria base, né, do que depois foi a maçonaria egípcia, que foi a maçonaria agartina e que depois então derivou esse conhecimento para os templários e que parte deles então foram e fundaram lá, recomeçaram a maçonaria escocesa, o rito escocês antigo e aceito, que dá as bases da maçonaria hoje. Então a estrutura da maior parte das ordens secretas hoje, ela tende a imitar a organização da Agartha, a não ser a maçonaria egípcia, que são 98 níveis, né? Não são 33 níveis, tá? Bom, então sempre as ordens secretas trabalharam para que se restabelecesse na face da Terra o esplendor da Atlântida, que é quando os próprios reis divinos habitavam com a humanidade conscientemente, cada cidade com a sua tônica sem problema nenhum. Tá? E é nisso então que vem sendo trabalhado todas as ações humanas em função de que isso volte a acontecer de novo. E o Brasil é o local onde isso acontece e se espalha para o mundo inteiro a partir de agora. Bom, então, o governo oculto do mundo, esses seres que a gente conversou agora, então eles ficaram no ir e vir apoiados pelas ordens secretas em vários pontos do mundo. Então, esse governo oculto do mundo, só para esclarecer, não tem nada a ver com a parte conspiracionista que você lê na internet, David Icke, não sei o que, essas coisas. Nós estamos falando de outra coisa. Não, isso é outra história. Tem a ver com a Agartha, com Shambhala, tem a ver perfeitamente. Com Melquisedeque, outro tipo de governo. Outro tipo de coisa, E com Fraternidade Branca, com os 49 adeptos independentes, com Kumaras, Makaras, Aranidurvas, Duijas, Dharanis e esse pessoal todo. Bom, e que está ativo hoje completamente em 7 postos representativos dirigidos a partir do Brasil, uma porção de coisa. Bom, aí então, o objetivo sempre foi fazer com que se restabelecesse na face da Terra a ambiência adequada para a divindade existir, coexistir com a humanidade. Então, todas essas ordens trabalharam para que isso acontecesse. Então, sempre houve fraternidades trabalhando em função disso no mundo inteiro, né? E ordens secretas sempre avançando em função disso, ordens aqui no Egito, na Líbia e mais outras, né? Nós até mostramos uma relação um dia isso, aqui, né? Isso, então, exatamente. Aqui. Então, várias ordens. Aí, quando vai se aproximando do ano zero, então tem aquele ir e vir da divindade se manifestar para tentar fazer a volta, quer dizer, a união do poder temporal com o poder espiritual, que era o que tinha na época da Agartha, né? Aí então se manifesta o Joshua Ben Pandira no ano zero. E enquanto ele está se manifestando para as bandas do Oriente, né, o Jesus da Igreja, e aí, numa sequência, antes então veio Apolônio de Tiana, Forri, Orfeu, depois veio Buda, Krishna, esse povo todo. Bom, aqui no Brasil, então, vieram os fenícios, vieram os atlantes, né? O filho Manco Capac Mamauco desceu com os tupis, os Inca tupis, os volãs e os cabaiús, entrou pelo sul do Brasil e se misturou. Então, o Brasil, ele criou uma massa crítica pronta para receber o que deveria vir do Oriente em direção para cá. Isso. Do lado de lá, lembra, né? Então, o Manu Vaivasa estava na Meseta do Pamir e as sub-raças da quinta raça mãe começam a vir em direção ao ponto máximo de chegada da mônada no Oriente, que foi a Península Ibérica, que acontece isso em 1500, né? Mas então, daí no ano zero, então, há uma nova tentativa de fazer com que o poder espiritual se una ao poder temporal. Aí então o Joshua Ben Pandira,
né? Ele representa o poder espiritual e ele vai tentar fazer então a união com o poder temporal que é Roma, né? E Roma tem uma ligação com a Atlântida e com o karma Atlante, não é? E então por isso que ele foi aparecer nesse local especificamente. Só que isso não dá certo e logicamente quando ele foi aparecer, então existia a ordem dos Nazar para dar suporte a ele, a ordem dos cavaleiros de Albordi, onde tem Bey Albordi, que daí ele e mais 40 cavaleiros escolhidos durante alguns milênios e que tem todo um processo para resolver, e algumas fraternidades. Então, se cria uma massa crítica, uma potencialidade de se resolver a questão divina no Oriente, equilibrando então o poder temporal com o espiritual, báculo com espada. Só que não dá certo, não é? E aí tem a queda da divindade, e aí o Joshua Ben Pandira, então ele interrompe o trabalho, daí um vai para a Índia, outro vai para o lugar de onde veio, e aquela coisa toda. O gêmeo, nós estamos falando do gêmeo aqui. Tá? Então a gente já conversou sobre isso aqui. Já, mas só recordando, porque tem telespectador novo, então já... Então aí cada um vai para o seu lugar, ele passa por ter morrido na cruz, e aí ele é ressuscitado pelos adeptos da Ordem dos Nazar, que dá um suporte a ele na época. Na época já existia, e isso daí tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, tem a ver com o Cabral Colombo e o Infante Henrique de Sagres, que é a Ordem do Santo Graal, que a Ordem do Santo Graal, o mito do Graal, não tem nada a ver com a Igreja Católica, e ele vem da Atlântida. Então é um conhecimento de 1 milhão de anos atrás. Então várias ordens foram responsáveis pela guarda disso, pela guarda do Graal, e por isso que tem a questão dos que é real, já fizemos um programa especial sobre isso. Tem a questão das 7 catedrais do Oriente, né? Esmirna, Éfeso, aquela coisa toda, Laodiceia. Laodiceia tem a ver com os cários, um monte de coisa. Aí depois então, isso migra para o Ocidente, para as 7 catedrais do Ocidente. Só que daí lá, várias ordens não suportam isso. Na época então do Joshua Ben Pandira, a ordem dos Nazar, ela estava ligada à tradição do Graal, né? E era para acontecer então a união do báculo com a espada e se criar a ambiência para a manifestação da divindade. Não acontece, né? Então esse esforço ele é interrompido e se dá um tempo, chama pralaya, dá um tempo de descanso, né? E enquanto isso no Brasil o que está acontecendo? Miscigenação dos povos, o Brasil se preparando para o que viria a seguir. E aí continuam vindo para cá cartagineses, gregos, hebreus, fenícios, o mundo inteiro vindo para cá. A mesma coisa que aconteceu, os imigrantes, que todos nós somos descendentes de imigrantes hoje, né? Os que vieram diretamente como você, isso sempre aconteceu na história do Brasil, desde a época da Atlântida. Por quê? Porque o Brasil fazia parte da Atlântida. Então não teve assim, isso aqui ficou abandonado ao Deus dará, como se diz, até que em 1500 então vieram lá os portugueses e começaram a povoar o Brasil. História, não aconteceu. Bom, então o Brasil está aqui nessa miscigenação, troca de cultura, gerando uma nova moda. Não deixa de falar de José de Anchieta, hein? Sim, sim. Então a espera do Anchieta, ele catequizou os tupinambás, né? Mas tá me vindo na cabeça aquela historinha que eu aprendi na escola, da chegada do Cabral, chegou aqui, encontrou um monte de índio, rezaram a primeira missa não sei aonde, todo mundo de tanguinha. Era um processo oculto, né? Exato. O Cabral, quando veio trazendo alguma coisa de uma ordem que não Quero trazer o outro lado aqui à tona. É o que a gente tem tentado fazer. Bom, então tá. Aí então, enquanto está acontecendo essa tentativa no Oriente, o Brasil está passando por um processo de miscigenação, né? Todas as raças humanas se miscigenando aqui, à época, né? Aí então esse processo é interrompido com o Jesus da Igreja, né? E aí então a ordem dos Nazar, ela cessa o trabalho e passa o bastão para a ordem seguinte e começa a haver então a preparação para o seguinte advento, né? O que viria depois dele, né? E aí então aconteceu em 1949, então 1949 anos depois 1940 anos, da vinda dele. Aí, enquanto isso então, se tenta novamente algumas coisas com relação a unir o mundo sob uma mesma bandeira. Então, alguns impérios se destacam, né? Então, o Império Japonês, o Império Inglês e o da Abissínia, o que hoje é a Etiópia, né? De onde vem a questão dos 3 reis magos, né? Sim. Então, a Abissínia ela teve um papel determinante nessa questão da tônica, do colocar a lei na superfície novamente, tanto é que a Abissínia ela era conhecida ocultamente como o país do Prestes João, né?
e era buscado pelos templários, né? Porque lá existiam muitas riquezas, coisas assim, porque lá era uma entrada para esses Podíamos sistemas dizer internos. que era a embocadura mais ativa da ocasião, vamos dizer? Seria isso? Porque assim, quando se move essa questão em direção ao Brasil, é o que a gente chama de sistemas geográficos, né? Que é uma cidade principal com 7 no entorno, né? E naquela época estava ativo lá, até porque Jochebed Pandira tinha trabalhado lá. Ficou para lá depois, né? E ficou para lá depois, né? Depois que... Ficou um tempo lá, exatamente. Tem uns Depois, 103 e anos. depois, por volta de 900, daí teve uma iniciativa no Tibete. Então, várias tentativas tentando restabelecer isso, né? E para você ter uma ideia, Napoleão foi preparado para isso. Ele foi preparado em determinada fraternidade no deserto da Líbia para fazer a unificação da Europa, né? E não conseguiu, então ele desviou do caminho que tinha sido traçado para ele. Então, sempre são feitas tentativas para que isso aconteça. Então, aí, Jochebed Pandira faz essa tentativa e as ordens começam a se mover e começam a se ir e vir no Oriente, misturando com o que a gente conceitua hoje como Europa, com vistas a esse salto da mônada, que seria da Península Ibérica, com direção aqui ao Brasil. Aí, então, várias ordens começam a agir. Até por volta de e todas elas capitaneadas sempre pela Ordem do Santo Grau, com outro nome, né, quer dizer, pela tradição do Grau, que não tem nada a ver com a tradição católica, com a Igreja Católica, e exteriorizado através de uma ordem chamada Ordem de Maris, que era conduzida pessoalmente por Bey Albordi, né, que era o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros de Albordi, que é uma coisa que vem desde a época da Atlântida. Em 1090, então, os cavaleiros franceses vão em direção, vão a Jerusalém, não é? Em 1112, para daí começar a Ordem dos Templários. Teve um grande impacto nesse processo todo para combinar com o que a gente está conversando aqui agora. Mas só que daí, antes disso, por volta de 1090, então já a Ordem de Maris se dirige para a região de Jerusalém, que ainda era o foco por causa da vinda do Joshua 1000 anos antes, mas ainda tinha coisa para resolver lá, até porque lá tem um karma para resolver dos três grandes vergonhas da raça humana. E então ele dá origem àquilo que viria a ser depois a Ordem dos Templários. Então, em 1112, 1118, então alguns cavaleiros vão para Jerusalém, e na época o rei de Jerusalém, Balduíno III, então deixa que esses cavaleiros se hospedem nas ruínas do Templo de Salomão, né? E o Templo de Salomão tem a ver também com essa tradição toda, com essa tradição oculta, porque quem construiu o Templo de Salomão, que tinha a ver com o rei Davi, e o rei Davi foi associado do rei Badesir, e vieram juntos para o Brasil, né, para trazer o que tinha que trazer aqui para a nossa terra. E aí então tem uma ordem chamada Ordem dos Artífices Dionisianos, que depois deriva um braço para a Ordem dos Monges Construtores, que tem a ver com o Brasil, que tem a ver com a tradição do Graal, né? Então essa Ordem dos Artífices Dionisianos, do qual fazia parte o pai de Irã, cede um construtor para ajudar Salomão a construir o templo, né, que é o Irã, da tradição maçônica, né? Então, esses vários movimentos acontecendo em vários locais do mundo. Então, em 1112, 1118, então, se dá por iniciada oficialmente, historicamente, o que se chamou de Ordem dos Templários, que é muito falado, assim, todo mundo hoje. Hoje, se eu for pegar assim, quem que diz que é templário e quantas Ordens Templários tem umas 500 Ordens Templários, verdade. né? Só que a Ordem dos Templários, ela está realmente ativa, mas não esse povo que diz que é, tá? Bom, aí então, nesse período, se desencadeia um processo, né, onde os Templários tinham por função unificar a Europa, né, e criar um único padrão monetário. Veja, isso por volta do ano 1100. Que foi acontecer. E que aconteceu agora. Então, você vê que a lei, né, esse conjunto de forças que trabalham em função da humanidade, não dorme, não descansa, não depende de nenhum de dois. É um processo cósmico que ele está sendo levado e ele teve sucesso. Levou quase 1000 anos, né, para acontecer o euro, né? Exatamente. E assim, a única coisa é que é um processo que já aconteceu, só que ainda não está visível na sua totalidade, por isso que a humanidade não entende exatamente o que está acontecendo. Aí, então, os Templários, eles tinham por função criar uma moeda única, né, e unificar a Europa. Só que daí eles adquirem tal poder, né, tanto financeiro quanto poder religioso, quanto poder político, que suplantam à época o rei e o papa. Aí então eles determinam o fim dos Templários, né? Tanto é que aí nós falamos no programa anterior, né, que existe uma ação dos Templários de hoje querendo... Sim, são 4.000 propriedades, 100 bilhões de euros, quer dizer que levaria à falência a Igreja Católica se fosse pagar essa dívida com a rapaziada. Bem que é estranho porque nenhuma ordem secreta
secreta vai mover uma ação contra uma... Claro. Bom, aí então, com a dissolução dos Templários na França, e aquela perseguição e a morte de Jacques de Molay, que foi o último dos mestres templários, acho que da última vez eu deixei até contigo uma lista de todos os mestres templários, né? Sim. Tanto na França como em Portugal, não é? Está à disposição se alguém quiser. Só não pudemos, a gente ia digitalizar e mostrar, mas nós estamos com defeito aí na coisa, não dá para mostrar. E aí então, aí eles se refugiam em Portugal e tomam o nome de Ordem de Cristo, né? E aí, então, junto com essa questão da Ordem de Cristo, os templários, quando estavam em atividade, eles tinham aprendido o conhecimento quando ficaram em Jerusalém, mas já tinham conhecimento, porque sempre sim, toda ordem secreta ela sempre tem 3 círculos. Tem aquele que diz que tem aquele que não diz que e pensa que sabe tudo, e tem aquele que não diz nada e que sabe razoavelmente. São 3 círculos, né? E então, na Ordem dos Templários, tinha um círculo interior ligado diretamente à Ordem de Maris, né? Ligado diretamente a Beelzebub, ligado diretamente a Agartha. Esses dominavam a alquimia, né? Porque a alquimia era o dia a dia da Atlântida e onde se conseguia os materiais para fazer tudo, assim, de utensílios a tampar casas. Daí que vem a lenda da cidade dos telhados resplandecentes, o Eldorado, né? E o Eldorado ele fica no Brasil. Essa é a alquimia também que era usada nos discos voadores, vamos dizer assim ou não? Não, porque o material que é usado para fazer o disco é outro e o processo alquímico para conseguir o material para mover o disco, a energia, é outro, é o vril, né? Sim. Aí você pega os tátuas básicos e faz na proporção de 8, divide daí em 4 vezes 2 partes, cada um dos tátuas básicos, mistura e você tem o combustível do disco ainda hoje, né? Dizem que é assim. Qualquer dia nós vamos ensinar aqui como construir o seu disco voador. Vamos descontrair um pouquinho. O Vimana. O Vimana, exatamente. O problema vai ser legislar, né? Diz que pode beber para dirigir porque ele trabalha ele pode ter brevet. Porque ele trabalha por desgravitação, aí você estabelece a tua rota, né? E aí, então, é como um elástico ao contrário, ele puxa a nave, e é por isso que ela, então, usando essa... A gente está fazendo um parênteses, né? Claro, cultura geral. Então, ele puxa a nave, e aí ele pode fazer trajetória não balística a 10 mil, 15 mil, 30 mil, N mil quilômetros por hora, sem que o interior seja afetado pela gravidade e sem que o piloto tenha que estar sabendo para onde é que vai, porque ali o negócio funciona, dizem que funciona de maneira diferente. Dizem. Dizem que funciona de maneira diferente. Bom, voltando aos Templários, então, uma variação da Ordem dos Templários era a Ordem da Calatrava, que ficava na região da Espanha, que também é um país tipicamente atlântico, né? E aí onde hoje tem lá o Tiago, o caminho de Santiago de Compostela, onde é que era a base da Ordem de Calatrava, e como ali se professava a alquimia, né? Então toda a riqueza dos Templários não vinha do Oriente, né? Ela vinha da Espanha, porque eles fabricavam o ouro lá que dava suporte para os caras, né? E aí, então, tem toda essa mística com relação a Santiago de Compostela, mas não é porque só lá se professava a alquimia, só mais nada, né? Aí, então, depois, quando então, a Ordem dos Templários também é dissolvida, parte daí vai para a Inglaterra e dá origem ao rito escocês, né? E aí, é criada a Ordem do Toson de Ouro, que por um tempo também ficou responsável por cuidar do Graal, né? E para fazer essa transição aí das catedrais do Oriente para as catedrais do Ocidente, e daí entra Santa Maria Maggiore, entra a Catedral de Briges na Bélgica. Vamos falar de Salvador, que o Graal já esteve na igreja de Salvador, aqui na Bahia. Sim, as 7 catedrais do Oriente, isso tudo tem a ver com o Brasil. Quando migraram para as 7 catedrais do Ocidente com o mito do Graal, vamos usar mito, né? Você que falou, não falei nada aqui. Então, com a questão do Graal, aí então todas elas têm a mesma marca, todas as 14 catedrais, porque elas foram construídas pelos mesmos monges construtores, ordem dos monges construtores, né? E aí então isso passou por a Catedral do México, Catedral de Washington, e a Catedral da Sé em Salvador, a Sé Patriarcal de Lisboa, Santa Maria Maggiore, essas assim. E continua? E continua. E aí as ordens todas fervilhando, a maior confusão, trabalha daqui, trabalha dali e tal, para que a coisa viesse a acontecer. Aí então essa ordem de Cristo, ela tinha ligação direta com a escola do infante Dom Henrique de Sagres, né, que tinha a ver com a ordem de Maris, né? E aí então 3 seres de alta estirpe, né, são colocados em função na
Escola do Infante Dom Henrique de Sagres. Você viu, a gente viu antes ali, então a relação de uma turma que estudou, então tinha o Sebastião Cabot, o Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, todos eles estudaram juntos na mesma turma. Na mesma turma. Uns eram bons alunos, outros eram medianos, mas o pessoal mesmo assim conseguiu fazer o que tinha que fazer. Bom, de toda essa turma então que foi responsável pelos descobrimentos, e aí o Brasil aqui sempre à espera desse vir de lá para cá, não é? Aí então um espelhamento que acontece na Agartha, acontecia na Atlântida, né? Então, vem para a ordem do Infante Dom Henrique de Sagres, que tem por trás a ordem de Malta, a ordem de Cristo, a ordem de Maris, a ordem de Aviso, essas coisas assim. E aí, então, ali eu tenho o Infante Dom Henrique de Sagres como o principal, e eu tenho duas colunas, um sacerdotal e um poder temporal, um poder sacerdotal, o báculo e a espada, que é Cabral e Colombo. O Colombo Cabral e Colombo, seres de alta estirpe, ligados diretamente a outros seres. Ligados diretamente a outros seres, e que eles tinham por função específica fazer isso. Tanto é que Cabral descobriu o Brasil, voltou para a Índia. Descobriu, entre aspas, né? Que já estava veio para o Brasil trazer. Ele veio em viagem esotérica, ele veio trazer alguma coisa que ele deixou em Porto Seguro, foi levado a Itaparica, depois de Itaparica foi para o lugar onde está até hoje. Entende? Ficou lá 500 anos esperando para ir para onde tinha que ir. Então ele veio sabendo exatamente, sim, milimetricamente onde é que tinha que ir. Então pegou as correntes da África, que daí pegou o Atlântico, né? Então fez em pouco tempo a navegação e veio para... Então não errou caminho, não parou aqui por acaso, aquilo existe, é tudo balelo que vocês ouviram falar. Não existe, ele tinha que vir para Porto Seguro, porque daí depois, por Porto Seguro e por Santa Cruz de la Sierra, sairiam dois seres que fariam coluna por um que sairia também de Salvador e outro de Vila Velha, no Paraná, para formar um quaternário, para daí então fazer a migração de todos os valores do Oriente e todas as ordens secretas, todas as ordens ocultas e mesmo as ordens discretas que atuam em favor da lei no Oriente, nesse momento se curvam e se voltam para o Ocidente. Então você que está pensando em fugir do Brasil, fica aqui. Não existe outro lugar. Não saia daqui. Aqui é o olho do mundo hoje. Então, Cabral e Colombo, então eu sabia exatamente o que eles tinham que fazer e eles iniciaram um processo de fazer o quê? O que eles fizeram? Eles fazem com que todo esse conhecimento que veio desde a meseta do Pamir, veio se misturando, todas essas ordens secretas trabalhando, né, na Europa, né, no Oriente, essa mistura, essa invasão dos mouros, vem para cá, tal, essa miscigenação que está acontecendo lá, aí essa mônada, ela tem que vir se misturar com quem? Com quem está aqui. Quem estava aqui? Toda a história do mundo estava aqui, límpida, pura, preservada. Pô, enquanto na Europa era aquela confusão dos diabos da Idade Média, maias, incas, astecas, toltecas tinham aqui a civilização no seu apogeu, né, estudando astronomia, arquitetura, alquimia, sabe, um negócio assim que hoje não é contado, né? Por quê? Porque o foco do Ocidente é a Europa. Quer dizer, a América do Sul olha para os Estados Unidos quer construir uma nova Europa, renegando todo o conteúdo, e a Europa, por sua vez, renega o conhecimento do Oriente. É como se cada filho nascesse dizendo que não tem pai nem mãe. Mas tá bom, eu acho que tudo tem uma razão de ser, porque está desviando o foco para lá, né? E a coisa está acontecendo aqui. Não nos prejudica em nada. Eu também acho que não. Aí então Cabral vem, e tanto é que se pega as velas das naus de Cabral, né, tem aquela cruz gamada, que é a cruz da Ordem de Cristo, né, da Ordem de Maris, né, da Ordem de Aviso. Então, é uma viagem esotérica em excelência, oculta em excelência, porque junto com ele inicia um processo para que todo o resumo de evolução da mônada humana que chegou na Península Ibérica se projete para cá, para o Brasil. Entende? E aí então começa a vinda de todos esses que são hoje os que plasmaram, que se misturaram daí com fenícios, com hebreus, né, com os tupis, com os guaranis, que são os tupis guerreiros, né, com as próprias amazonas, que estavam aqui à espera dessa miscigenação. Então, do ano 0 ao ano 1500, o Brasil ele fica num estado de preparação para que isso aconteça, só que não parado, porque assim, antes disso, assim, no ano 10.000, se funda uma embocadora no Brasil chamada Ayurloka, Lugar da Luz, preparando para o que viria depois da vinda ali em Minas Gerais? Ayuruoca ou não? Ayurloka. Ayuruoca, Ayuruoca. Naquele triângulo, triângulo não, em Minas Gerais, no sul né? de Minas Gerais, o lugar onde tem a pedra, aquela pedra lá. E aí, então, todos esses processos acontecem historicamente lá no Oriente e na Europa,
enquanto aqui o Brasil sai do foco da história, né, e passa a ter uma série de procedimentos e ir e vir e coisas do dia a dia ocultos aqui. Então, as ordens que atuavam antes externamente se bandeiam para o Oriente e para a Europa, e aqui continuam trabalhando ocultamente, preparando o que viria depois com a vinda deles, então, de Cabral e Colombo, para iniciar esse processo. E a gente chega em 1500, onde começa daí uma nova etapa de trabalho aí para o Brasil. Então, tá. Então, vocês viram aqui, ó, até que nós fomos bem, né? Você foi bem, claro. Nós fomos bem. Porque, olha só, hoje nós conseguimos botar o tema, ainda com uma margem para a gente poder conversar. Bom, a gente tinha dito que era difícil a gente acreditar, né? Que depois a gente ia falar em 4 programas e outros anteriores sobre essa terra aqui abençoada, esse continente chamado Brasil. Nós acabamos de trazer a história verdadeira dele. Então, fica até meio estranho vocês acharem que, do jeito que nós estamos vendo hoje na televisão, nos jornais, isso aqui possa ser o país do que nós estamos falando aqui. O país que vai reger o mundo amanhã, um idioma a ser falado, como disse o Jorge, o programa vai ser o brasileiro, né? Então é difícil a gente crer assim, a princípio, falam americano, mandarim, até que ele falou que não tinha nada a ver com qualidade, né? A questão. Então, eu repito aqui o que eu disse. Eu acho que para que essa coisa possa se manifestar em sua plenitude, vamos dizer, essa nova era aqui no Brasil, o Avatar a ter nascido aqui em 24 de fevereiro de 49, sob nosso solo e todas essas coisas, tudo isso aí que nós estamos vendo aflorar, vir para cima, ele está vindo para cima, essas que a gente chama de podridão, corrupção, tudo isso aqui, para ser trabalhado. Se ele não viesse para cima, ninguém teria consciência disso, ninguém saberia. Obrigatoriamente isso acontece no Brasil. Primeiro que assim, como a gente está no final de ciclo, a gente conversou outro dia, né, que para a pessoa que é otimista, então quando o primeiro raio do sol aparece de manhã, já é luz total. Para a pessoa que é pessimista, quando é meio-dia ainda tem sombra. Pergunta, mas tem sombra onde, criatura? Ele fala assim, não, embaixo da sola do meu sapato. Ou então aquele assim, passa um caminhão de rosas, que está com o olho fechado. Aí você pode pensar que o cara está indo para o enterro ou para uma festa. Então o que acontece hoje é exatamente a mesma coisa. Então, tudo que de humano existiu, tudo que foi feito pela humanidade desde antes da Atlântida, e não é pouco, e não é pouca coisa, e teve muita queda, e teve muita confusão, e teve muita nação destruída, e muitas nações nasceram, sabe? Assim, então, muita coisa, alguma coisa, tem que dar uma segurada. Então, muita coisa foi feita, né, e sempre passado de pai para filho, então sempre o conceito de mal humano, ele foi empurrado com a barriga, né, e chegou agora, então, em que se diz que a vitória de Deus foi integral e radical, proferido pela própria divindade, né, pelo planetário da Ronda. Então, não tem mais como passar o pendente para frente, tem que ser resolvido agora. Então, tudo que existe invisível da humanidade, de mal, de feito contra a lei, a dharma, como desvio de lei, gerando karma, ele se manifesta nessa humanidade que existe hoje. Como toda a humanidade que existe hoje ela está representada no Brasil, toda essa confusão se manifesta no Brasil. Então aqui se resolve. Aqui é o laboratório da espécie humana, aqui se resolve. E ainda, obviamente, aí há uma coisa que a gente tem que ter noção, é que se você for dar atenção ao que é dito, nos é dito aquilo que convém, que a gente sabe que convém. E a gente só vê o que tem de errado. Ninguém diz assim, hoje um grupo de noviços foi ordenado monge lá não sei aonde. Isso não existe na mídia. Né? Não, notícia boa não tem. De fio a pavio, caiu aqui, caiu ali, morreu, não sei o que, a criança, tal, tentando perpetuar essa coisa que a gente tem que resolver. Então é importante que a gente tenha a noção do que é que está acontecendo agora, que é um processo de lavagem da roupa humana, né, que está acontecendo de maneira mais intensa, mas a contrapartida é que a luz já se fez. Entende? Então, você quer acreditar que a coisa está ruim? Sim, mas acredita também que está boa. Entende? Porque senão você vai só alimentar aquele passado que nós temos a obrigação de resolver. Aí você não vai ser feliz jamais. Aí você vê naquilo que a gente conversou no início, buscando uma felicidade humana que ela é efêmera, porque ela é plástica, porque ela é baseada no astral.
e que se alimenta a partir da própria vida do indivíduo. Então, você morre buscando uma felicidade que você jamais vai obter. Por quê? Porque você depende de um fator externo. Eles falam assim, não, pô, eu vivo aqui no Brasil, nessa terra de índios, sou um tupiniquim, não sei o que e tal. E é um termo depreciativo, que é o pequeno tupi. Com certeza, estão depreciando. E, na verdade, não somos tupiniquins, somos tupinambás, somos tupi-guaranis, guerreiros tupis, né? Somos fenícios, somos atlantes, sabe? Com todas as letras. Então, somos seres de alta estirpe física, moral e intelectual, onde se assenta toda a esperança da própria raça humana. Isso que nós somos. Agora, se a gente não acredita nisso e aí acha que a coisa está sempre ruim, a gente alimenta sempre o passado, só que alimenta o passado com a força que nós temos e que não é pouca. Então é importante que isso que a gente conversa aqui, seja pelo menos para que vocês pensem a respeito que há uma outra possibilidade de verdade. Não aceite como verdade que a gente conversou aqui, mas aceite como uma possibilidade. Pesquisem, leiam, se informem e aí vejam que não é bem assim a coisa. Né? Que a gente está em um momento único, um momento muito legal, um momento sem igual na gênese cósmica, né? E que a gente tem que contribuir para que isso aconteça, senão não vai. Temos que ver que a gente vive num país onde, tirando tudo isso aqui, que a gente, uma moeda sempre tem dois lados, a gente tem que olhar as coisas boas também, que ninguém costuma olhar, né? A imprensa, a mídia não fala de coisa boa, porque não dá ibope. O que atrai é a dor, né? Porque assim, nós somos formados por conglomerados de elementais entrelaçados, que eles se alimentam preferencialmente da dor. Então, assim, você tem um acidente, num instantinho gera um entorno, todo mundo para ver. Quem para ver o acidente não é você. É aquele elemental que tem em você que vai sentir dor, medo, prazer ou pena com aquilo. Aí quando você sente dor, medo, prazer ou pena ou horror ou ódio, você está alimentando o elemental dor, pena, medo, prazer, ódio. Ao contrário, você podia pegar e passar lotado pelo acidente, porque aconteceu uma questão kármica, aí tem que se virar, tem que isolar aquele ambiente. E você para e contempla o mar. Aí você alimenta o quê? A tua contemplação divina do bem, do bom e do belo. É verdade. Você me lembra agora, olha, como nós falamos um programa sobre memória aqui, você lembra? Você contou até para mim como é que acontecia a memória, né? Isso aqui, eu falei, fica na cabeça, não fica nada, fica... Então agora, enquanto você estava falando, me veio uma imagem do Jornal Nacional, acho que de 10, 12 anos atrás, talvez mais do que isso aqui, que mostraram o Coa no Jornal Nacional. Foi. Poxa, mostrou, talvez vocês se lembrem, nossas meninas que estão aqui, que o Jornal Nacional mostrou um senhor de 84 anos que ele ia na casa das pessoas, via aqueles jardins, aqueles matos na casa das pessoas, sem cuidar do jardim, e ele pedia autorização para poder capinar aquilo lá. Ele era aposentado. E ele pegava aquilo lá, plantava, limpava todo o jardim ali, tirava as ervas daninhas, deixava tudo bonitinho e colocava frutas, verduras, legumes. E aí ele mesmo cuidava, ele mesmo colhia e levava isso para instituições de caridade. Então você vê, eu acho que é uma analogia bem... no meio de toda essa coisa... nós temos que aprender a cultuar a felicidade. Você imagina assim, então nós somos o resultado da miscigenação de todas as raças que já existiram nesse planeta. E todos nós tivemos pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe, até no primeiro ser humano desse planeta. Então, quando a gente experiencia uma felicidade neutra, uma felicidade fraterna, isso tem um impacto que mexe com o primeiro dia de existência da raça humana nesse planeta. Isso é transformar o passado. É você espargir felicidade para o passado, consolidando o presente e tornando o futuro visível, porque o futuro já existe, ele só não está desenrolado e visível. E o que desenrola o futuro, né, e torna ele visível é a felicidade e a alegria. A gente falou que um dia a alegria vem de alacta lacritatis, né, que é asa, é ter asa nos pés. Então a alegria te dá asa e não a bebida, né? É aquela. Claro. Então a alegria te dá, né? E a felicidade vem de felfen, né, que é a mesma raiz de feto, fecundo, feminino. Então, a felicidade e a alegria são, em essência, femininos e nos dão liberdade para fazer o quê? Para libertar o futuro, para que ele aconteça, fique visível, consolide o presente e transforme o passado. E isso, obrigatoriamente, é um processo que se desenvolve e se desenrola a partir do Brasil, porque ninguém tem competência, independente de qual monge seja, em qual caverna escondida esteja, ninguém tem mais competência para fazer isso do que nós. Por quê? Porque nós estamos na terra do Avatara e a terra que foi preparada para ser o que é há 1 milhão de anos atrás. E veja, para a gente terminar, estamos em cima da hora. Então, com um grande exemplo agora, você deve ter acompanhado dentro do seu trabalho, que eu sei que você trabalha pra caramba, Jorge, a Olimpíada. Todo mundo fala aqui, todo mundo falou que vai ser a pior performance do Brasil nas Olimpíadas, estamos com uma medalha de ouro.
Mas o exemplo dessa medalha de ouro e a prata e o semblante daquelas pessoas que, dentro de todas essas dificuldades que a gente sabe que no Brasil falta apoio aos nossos atletas. É um país... tem outra conotação. Outra visão que é importante, né? Mas veja só o que eles transmitem para nós, é que eles não são os derrotados, eles vão para lá, são verdadeiros. É que não pode ir para a Olimpíada, assim, com a avareza, assim, não, eu vou vencer, eu quero... Isso é coisa daqueles povos que pertencem ao ciclo passado. Perfeito. O Brasil tem que isso, não, eu vou para a Olimpíada para confraternizar e eu vou levar para eles, eu vou me misturar com aqueles países que estão lá para aproveitar a oportunidade para poder passar para o mundo inteiro o que eu sou. Isso. Então tinha que pegar esses atletas, né, que estão focados só na questão do vencer e prepará-los para eles entenderem quem eles são e que o simples fato de eles estarem representando o Brasil em um lugar onde estão todos os países reunidos transforma o mundo, independente se veio com uma medalha ou com 100 medalhas. Tá aí, é uma visão oculta, esotérica, uma visão divina, uma visão que enaltece e enobrece não só o Brasil, mas o gênero humano. A gente não está aqui para competir, nós estamos num único barco. Esse planeta tem nome, é Bumi, é um só. Nosso pai e mãe é um só. Um só. No final, nosso destino é ser um só. Então não tem contra quem competir. Atni, atni, atati. Uno, todo não. É isso aí. Dito isto... Fraterno abraço, fiquem em paz, sejam felizes e alegres. E até outra maneira. Até sempre. Até sempre.